Para nós fecharmos um pouco esse assunto Zona Franca, claro. Nós tivemos, a nossa equipe gravou tem um vídeo, preparou um material exatamente fazendo uma comparação sobre a Zona Franca e levantando uma outra questão, que é a questão das EPS em outros estados, para a gente puxar um pouco isso, para fazer esse comparativo e ver se essas EPS podem trazer algum problema para a Zona Franca de Manaus. Vamos ver então. A pergunta que eu faço aos senadores é se a oferta de incentivos fiscais é suficiente para atrair essas empresas para o polo industrial, já que em outras regiões do país há benefícios fiscais também para a produção, por exemplo, de tablets, de bens de informática, e esses estados oferecem infraestrutura e logística melhores do que o Amazonas. Inclusive na Câmara está tramitando nesse momento a chamada PEC da Música. Opa! Que desonera CDs. Esse é um bom tema. Mas então, eu queria exatamente juntar as duas coisas. Eu queria só fazer uma correção para o telespectador. Os outros estados praticam guerra fiscal. Eles não dão benefício fiscal. O que eles praticam é guerra fiscal. Perfeito. Porque há uma ilegalidade a um estado abrir mão de tributos sem que haja aprovação. Portanto, o que a prezada jornalista Ana Paula, nossa querida amiga, coloca, na realidade é o seguinte: nós não conseguiremos concorrer contra a guerra fiscal, que é injusta, que não é republicana, contra o polo industrial de Manaus, quando nós temos todas essas dificuldades de logística, todas essas dificuldades do bioma amazônico, da distância da matéria-prima, da formação de recursos humanos, de formação de recursos tecnológicos, quando se permite no país a guerra fiscal. Eduardo, só para complementar, ela falou de tablets. O tablets é uma medida provisória que foi aprovada recentemente, que inclui esse computador portátil com teclado embutido nos bens de informática. Exatamente. E perceba, de fato ela pergunta se os incentivos garantidos... Eu preciso fazer aqui de novo uma correção, só um instantinho. Não é isenção. O que houve com relação aos tablets são desonerações. Porque a isenção pressupõe que não há pagamento. Desoneração. Incluído na lei de informática e na lei do bem, que nós chamamos assim. Então, ela diz e nos pergunta se são suficientes os incentivos dados pela Zona Franca de Manaus. Eu diria que, a continuar a guerra fiscal, eles não são insuficientes. E nós perdemos muito... Não são suficientes. Não são suficientes. E nós perdemos muito com a guerra fiscal. Vamos pegar o exemplo dos tablets. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou recentemente, há uns 2 meses e pouco, uma ADIM, e que considerou inconstitucional todos esses incentivos de ICMS conferidos pelos estados às indústrias. Em 6 estados. Em 6 estados. Considerou inconstitucional, inclusive São Paulo. Aprovada a lei dos tablets e feita a decisão do Supremo, o que São Paulo fez? São Paulo, que representa mais de 30% do PIB brasileiro, reeditou o seu decreto estabelecendo incentivos de ICMS para os tablets de forma ilegal. Então, nós sabemos que o debate sobre a reforma tributária é difícil para o Brasil inteiro, principalmente para nós da Zona Franca, que somos uma área de exceção. De exceção. Mas é necessário esse debate hoje, porque nós estamos perdendo com a guerra fiscal. Mas assim, eu só queria fazer um complemento. Sim, senador. Em relação aos tablets, eu acho que a gente não perde o que a gente não tem. Eu acho que a negociação que a gente fez aqui foi uma negociação muito boa. Perfeito. Foi uma negociação política em que a gente saiu na vantagem, que ao final a gente teve uma vantagenzinha que dá para comparar com os benefícios que foram dados ao resto do país e a gente entrou na competitividade. Mas a gente não perdeu, porque a gente não fabricava isso lá. Nós entramos tanto que eles tiveram que fazer, São Paulo fez, ao arrepio da lei. Ao arrepio da lei prevê resistências na Câmara à prorrogação e ampliação sem dúvida. Porque quando a Zona Franca foi criada há mais de 40 anos, ela foi criada como uma coisa transitória para o desenvolvimento da região. E preservação da região. Então, já não supriu o objetivo histórico para o qual foi criada? Nesse sentido, senador, me permita só complementar fazer um pouquinho uma colocação, porque veja, é muito importante. Nós estamos diante de uma televisão, que é a TV Senado, que tem uma função educativa muito importante e pedagógica para quem nos assiste. Porque o brasileiro conhece pouco sobre a Amazônia e o brasileiro conhece menos ainda sobre o polo industrial de Manaus, a famosa Zona Franca de Manaus. Me permita fazer uma correção.
A Zona Franca de Manaus foi criada em 1957 por um projeto de lei de um ex-deputado federal, Francisco Pereirinha da Silva. Em 1957. Isso ficou adormecido 10 anos. De 57 até 1967, quando General Castelo Branco, num movimento militar, com o ministro de Planejamento, Roberto Campos, desengaveta esse projeto de lei por uma questão geopolítica. Que usava-se a seguinte frase, e nós que estávamos no movimento estudantil, sabíamos muito bem como fazer nossos discursos, inclusive sobre uma frase que é o seguinte: vamos integrar para não entregar. Perfeito. Portanto, quando a Zona Franca de Manaus foi criada, ela não foi criada para substituir importação. Ela foi criada para ocupar um espaço geopolítico extremamente importante, estratégico para a nação, chamada Amazônia, no epicentro da Amazônia, com um polo que atirou-se na geopolítica e acertou-se na conservação e no desenvolvimento de políticas sociais através da Zona Senador, Franca. nós temos aqui uma pergunta da internauta Daniele, ela é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, portanto, mas está, né, nos assistindo. Ela pergunta o que o BNDES tem feito para auxiliar o desenvolvimento local e se os programas ditos sustentáveis contemplam as potencialidades locais e os pequenos empreendedores, ou se abrange apenas grandes empreendedores. Eu só quero pegar aqui essa pergunta da Daniela, até para a gente puxar o próximo tema, que é a questão central, que é o desenvolvimento sustentável. A gente está concentrando mais na questão da Zona Franca, da zona industrial. É desenvolvimento sustentável. Quais seriam outros, exatamente, é o principal, mas quais seriam outros instrumentos para esse desenvolvimento sustentável, até para o Estado não ficar preso a uma única fonte de renda grande para o Estado e essa coisa que concentra todos os investimentos. Na verdade, concentra todos os investimentos. Como diversificar isso? Em função da guerra fiscal, esse instrumento se tornou frágil. E ele fica sempre a depender da boa vontade de quem é presidente da República. Se não for o Lula um presidente que gostasse de nós do Amazonas, se o povo do Amazonas não tivesse dado a votação que deu a ele e que deu agora a presidente Dilma, nós não teríamos feito aquela prorrogação. Você era governador do Estado, eu era prefeito à época, e acompanhamos a votação aqui no Senado, e o presidente Lula ligou pessoalmente para o Luizinho, que era o líder... O Vigílio, que era o relator. Para dizer, eu quero que aprove, que eu tenho esse compromisso. Se a presidente Dilma não fizer a mesma coisa, nós vamos ter sérias dificuldades para aprovar esse projeto aqui, porque é um projeto que nos interessa. Nós somos pequenos, somos poucos, e provoca resistência de todos os estados. E o mais interessante, você vê que grandes jornais brasileiros, o Estadão de São Paulo, por exemplo, saiu com 2 editoriais debochando, mais do que isso, debochando sobre esse projeto, que é um projeto extremamente vital. Eu já li, e eu tenho o maior respeito pelo Estadão de São Paulo, diversos editoriais do Estadão de São Paulo falando sobre sustentabilidade, falando sobre queimada, falando sobre desmatamento. E quando vai falar da prorrogação do mais importante programa de sustentabilidade, porque sustentabilidade, Antônia, envolve aspectos econômicos, sociais e ambientais. Isso é que significa desenvolvimento sustentável. Como ampliar esse leque, senador, para não se concentrar interiorizando na Zona Franca? Interiorizando o modelo. Quando fui governador, com a ajuda do Alfredo, com a ajuda da Vanessa... interiorizando o modelo, levando zonas francas para o interior, não. Veja bem, interiorizando o modelo significa o seguinte... O que fez agora é um pouco isso, né? Esse aumento da área geográfica. Quando você... Começa a abranger. Mas, por exemplo... Me permita só um instantinho, por favor, porque é muito importante e é uma oportunidade única. Veja, a Zona Franca de Manaus fabrica 2 milhões de motocicletas. Cada motocicleta tem 2 rodas. Portanto, obrigatoriamente sai de Manaus para o mercado consumidor nacional 4 milhões de pneus de motocicleta por ano. Por ano. Nós não tínhamos uma fábrica de pneu de motocicleta. A Zona Franca existe há 40 anos. A Honda existe desde 1978 no Polo Industrial de Manaus. E nós não tínhamos uma fábrica de pneu de motocicleta. Estamos inaugurando a primeira. Então, como você estende o modelo? Combinando a força industrial
com produtos que são sustentáveis da Amazônia, como a borracha natural se transformando em pneu de motocicleta. Nós fabricamos 1 milhão de bicicletas para o Brasil, transformando a borracha em 2 milhões de pneus de bicicletas. Só aí nós estamos falando de 6 milhões de pneus e estamos falando de 6 milhões de câmaras usando borracha natural. Você sabe quantos mil empregos você cria na floresta de forma sustentável? 15 mil ocupações. Seguindo nesse Este mesmo modelo faz com que o governo vai inaugurar agora, o governo do estado vai inaugurar agora lá no Amazonas, uma fábrica baseada em fibras orgânicas, agregando valor à juta e à malva. Este modelo está gerando emprego em Manacapuru e em Manaus e fazendo com que o estado amador de fibra orgânica, que gera emprego no campo, que gera emprego no interior, agregando valor, agregando indústria, agregando emprego urbano, você combina, portanto, os modelos. Fizemos o Zona Franca Verde, que é isto, é o modelo de sustentabilidade de produtos sustentáveis, que vai desde a piscicultura. Como é que o Brasil tem 12% da reserva de água doce do planeta em Manaus? Senador, e nós não temos uma indústria que a piscicultura não é desenvolvida. Eu vou pedir a você... Vai ficar para o próximo bloco. Exatamente. E para o senador, que a gente realmente tem de encerrar esse bloco e deixar esse assunto para o próximo bloco. Vamos voltar com o piscicultura. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Participe você aí, telespectador do Assunto de Estado. Fale conosco pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211 e pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter, @TV Senado. A gente volta já e lembre-se que esse debate está sendo transmitido também pela Rádio Senado. Voltamos já.